Bem-vindos e bem-vindas a mais um Diabetes News. Diabetes News de hoje foi selecionado pelo grupo do Instagram. Eu fiz uma enquete lá com 4 temas que saíram durante essa semana. Para quem não sabe, Diabetes News é o melhor conteúdo da semana com relação a diabetes. E aí eu fiz seleção de 4 temas e um dos temas foi selecionado com o maior número de votos e é esse que nós vamos conversar hoje. Já vou transferir a tela para você descobrir. Como diminuir o açúcar no sangue? 6 práticas para reduzir ou acabar com ele na alimentação. E aí, para agregar, eu coloquei aqui, ó, controle glicêmico através da atividade física, porque um depende do outro. Vocês vão entender que os dois têm uma relação muito grande e é muito importante fazer os dois. Já está aparecendo na tela. Então, ó, Diabetes News 31. Fazem 31 semanas que toda semana tem um conteúdo novo, o melhor conteúdo que saiu na semana, para agregar valor e te mostrar quais são os benefícios e qual é o caminho para você conseguir controlar sua glicemia com exercício físico, hábito alimentar e a medicação. Então, são os 3 pilares. Então vamos começar o artigo aqui, ó, como diminuir o açúcar no sangue, 6 práticas para reduzir ou acabar com ele na alimentação. Daniel Suzumura dos Santos. Então ele coloca aqui os tópicos e a gente vai discorrer todos os tópicos. Então, ó, antes de saber como diminuir o açúcar no sangue, é importante ter a consciência que o combate a esse nutriente é semelhante a um tratamento contra um vício. Então, caso você tenha dificuldade no combate, é super natural. É isso que ele está querendo dizer. O açúcar age no cérebro de uma maneira parecida com a cocaína, conforme já identificado em estudo. Assim como a droga, o açúcar tem poder de liberar dopamina, um neurotransmissor que causa a sensação de prazer. Então, essa é aquela vontade, aquele desejo de você consumir os carboidratos que vão virar a glicose e o açúcar no sangue, é por causa dessa sensação. Então, resumindo, isso vicia e é difícil mesmo, eu entendo vocês. E agora a gente vai ver o que ele escreveu para conseguir melhorar e diminuir essa questão da dependência dos carboidratos. A boa notícia é que há como diminuir a glicose a partir de hábitos e alimentos também indicados para reduzir a compulsão alimentar. Então, a compulsão alimentar ela envolve o hábito de você sempre estar comendo. Então, um dia estressante, você se presenteia com um alimento. Um dia que você teve uma comemoração, você se presenteia com um carboidrato, né, com um alimento com açúcar. Então, isso vai fazer com que você fique cada vez mais dependente do açúcar. Então, ó, primeiro item, aumente e hidratação. Ops. Então, beber mais água é uma excelente estratégia. Além de manter o corpo bem hidratado, a água também contribui com a sensação de saciedade. Então, ela vai diminuir o seu apetite. Uma das chaves para controlar a compulsão por açúcar e outros tipos de alimentos. Então, ó, refrigerantes, suco processados, café adoçados com açúcar representam praticamente metade de toda a caloria vazia consumida ao longo do dia. Então, vamos entender o que é caloria vazia. Você coloca, por exemplo, uma colher de açúcar para dentro de você, açúcar com água, vamos considerar. Essa caloria que está entrando, ela não tem nutrientes. Quando ela não tem nutrientes, significa que ela é uma caloria vazia. Um outro alimento que é a caloria vazia seria o arroz. O arroz ele tem quase nada de nutrientes e vira açúcar no seu sangue. Então a gente considera ele uma caloria vazia. Portanto, considere primeiro a água, além de outras formas de adoçar bebidas quentes. Ó, use adoçantes naturais, stevia ou xilitol. São adoçantes inteligentes e boas alternativas para quem faz o uso regular do açúcar refinado ou mascavo e pretende abandoná-lo. Então, os açúcares vão fazer com que você aumente a sua glicemia. O stevia ou xilitol é uma opção. Caso você consiga, pode eliminar 100% dos açúcares. Eu, no caso, não utilizo nenhum tipo de açúcar, nem xilitol, nem stevia, nem açúcares normais.
Então, o meu hábito é 0 açúcar. Consuma mais oleaginosas. Quais que são as oleaginosas? São castanha, nozes e amêndoa. Então faz parte do grupo das oleaginosas, ricas em fibras, proteínas, gorduras necessárias ao bom funcionamento do organismo. Então, elas vão te dar uma saciedade interessante e elas vão te proporcionar energia. Então, isso vai fazer com que você tenha menos vontade de doce. Por quê? Porque você está com o suprimento de nutrientes já equilibrado. Então, isso diminui aquela vontade. Um alimento com uma base de carboidrato, uma macarronada, uma pizza, ele vai jogar uma quantidade muito grande de glicose para dentro de você e num período curto você vai estar sentindo fome novamente. Uma questão no consumo de castanhas vai fazer com que essa saciedade dure por muito mais tempo. E as opções estão aqui, ó, amêndoa, pistache, castanha de caju. Faça substituições. Então vamos entender. Começar a trocar os produtos ultraprocessados por alimentos integrais, preparados o mais próximo possível do zero, também é uma estratégia de como diminuir o açúcar no sangue. Então, saia daquela questão de você ter que tirar da embalagem, você ter que fazer toda essa questão de tirar de embalagens difíceis de alimentos processados para você descascar uma fruta, pegar um alimento e fazer ele refogado com água. Saiba que você vai estar colocando para dentro de você aquele alimento que você preparou. Eu sei que às vezes no dia do corre-corre acaba ficando difícil, mas muitas pessoas têm o hábito de almoçar ou jantar em casa e tem essa possibilidade de você estar ingerindo coisas saudáveis, até nos próprios centros de alimentação tem opções saudáveis. A grande maioria é o fast food, mas tem muitas opções saudáveis e você com certeza vai achar uma que enquadre para você. Um produto exemplifica isso, é o achocolatado. Então, as 3 marcas mais consumidas no Brasil têm em média 75% de açúcar na fórmula. Então, o famoso leite com achocolatado, dá uma olhadinha no rótulo. Ali vai ter, um exemplo, 100 gramas ou 3 colheres equivalente a 100 gramas, o quanto ele é de carboidrato e açúcares. Veja ali, ó, 75% é puro açúcar. Então, isso aí vai virar açúcar dentro do seu sangue, vai fazer com que sua glicemia suba, vai dificultar com que você controle essa sua glicemia. Coma mais proteínas. Ó. Entre tantas qualidades, a proteína também tem o poder de gerar saciedade. Então, se você consumir um churrasco que você vai, às vezes você acaba comendo bastante carne e fala, nossa, não consigo comer mais nada. Então, a proteína ela tem o hábito de fazer a saciedade, fazer com que você consuma menos alimentos. Ela te deixa mais saciado, que diminui o impulso do cérebro por comida. Então o seu cérebro vai falar, pô, não preciso de comida. Eu estou com bastante proteína aqui, eu não vou precisar de comida e te elimina aquela vontade de comer alguma coisa com relação a carboidrato. Entre eles o açúcar e consequentemente diminui a glicose no organismo. Ó, eleve os minerais. Outra estratégia contra a compulsão e para diminuir o açúcar no sangue é preencher a necessidade do corpo. Entre elas também estão os minerais essenciais como zinco, cromo, magnésio e cálcio. Magnésio eu acredito que é muito importante para o organismo. Muitas pessoas suplementam, muitos médicos recomendam a suplementação de magnésio e já vem os outros minerais. Consulte uma nutricionista ou seu médico para ele te orientar com relação a isso. E vamos para o segundo artigo, que essa é a minha praia. Faz 20 anos que eu faço isso. Tenho certeza que você vai pegar dicas valiosas com esses 2 artigos e é infalível, você vai conseguir controlar essa glicemia. Escreve aqui nos depoimentos, me adiciona no Facebook, pode mandar e-mail para contato@diabetesnuncamais.com.br. Qualquer um dos meus meios de comunicação eu respondo e tenho certeza que você, com essas dicas de alimentação e essas de exercício que vão chegar agora, é impossível você não controlar sua glicemia.
e conta comigo no que você precisar. Controle glicêmico através da atividade física é possível? Então é isso que você vai descobrir agora. Como a atividade física ajuda no controle glicêmico? Vamos entender. O trabalho muscular pode consumir glicose mesmo que pouca insulina esteja presente. Então, as pessoas que já me seguem já ouviram, você que ainda não me segue vai entender agora. Existem dois tipos de trabalho de exercício físico. O primeiro é o aeróbio. O aeróbio, o que ele pode ser? Uma caminhada ou uma corrida. E o segundo é um trabalho muscular. O que pode ser? Subir e levantar e sentar de uma cadeira. Esse é um trabalho de musculação. Ou simplesmente subir um lance de escada. Esse é o trabalho muscular. Qual que é a vantagem do trabalho muscular do método DN+, que é o que eu faço faz 20 anos, que eu acabei desenvolvendo, diabetes nunca mais? O trabalho muscular vai fazer com que você ganhe massa muscular. Esse músculo novo puxa açúcar para dentro dele. Então, essa é a grande vantagem que você tem de um trabalho muscular. Sem contar que você não precisa da insulina, que é o hormônio que não vai funcionar direito na questão do diabetes tipo 2, na questão do exercício muscular. Então, ele puxa essa glicose para dentro dele sem precisar da insulina. O diabetes tipo 2 fica resistente à insulina. Está aí como o exercício é comprovado que funciona e o método DN+ também. Os exercícios musculares os músculos em exercício podem aumentar até de 7 a 20 vezes a captação de glicose durante 30 a 40 minutos, dependendo da intensidade. Então, de 7 a 20 vezes. Você vê que os hábitos alimentares que a gente colocou no início do vídeo vão fazer com que você diminua a vontade de consumir alimentos de carboidrato. O exercício vai fazer com que você aumente esse consumo. Então, você entendeu agora que os dois fazem uma relação perfeita? Você diminui o consumo de carboidrato, você aumenta o consumo na atividade física, faz com que a sua glicemia fique controlada. Não tem como falhar. Em resumo, a atividade física é uma das principais medidas na prevenção do diabetes e para o controle glicêmico daqueles que já são diabéticos. Além desse efeito agudo de aumento da remoção da glicose, há um aumento da sensibilidade dos receptores insulínicos do músculo esquelético e do tecido adiposo. Portanto, uma taxa de remoção mais eficiente da glicose a qualquer nível. Vou resumir, que ele usou um termo muito técnico. Quando você tem a diabetes tipo 2, você está com resistência à insulina. A sua insulina não está funcionando normalmente. A atividade física faz com que melhore a sensibilidade dessa insulina e ela volte a funcionar de uma maneira mais eficiente, tirando esse açúcar do sangue. Então, o exercício faz com que você consiga retirar a glicose do seu sangue sem utilizar a insulina, o exercício muscular, e o exercício melhora a sensibilidade da insulina para que ela funcione melhor. Então, olha as vantagens que a atividade física e o hábito alimentar vão fazer na sua saúde. Este efeito poupador de insulina do exercício físico reduz a produção de insulina, porque você vai precisar de menos insulina, porque ela voltou a funcionar apropriadamente, podendo reduzir os riscos de desenvolvimento de diabetes. No caso de quem é pré-diabetes, consegue fazer a reversão. Ops, capuliu aqui. Intensifica o consumo de substrato energético. Então, durante a realização de uma sessão de exercício, o consumo de substrato energético, em especial a glicose e os ácidos graxos livres, aumentam de maneira considerável em relação ao repouso. Então, quando você está em repouso, o seu consumo, vamos supor numa escala de 0 a 10, ele vai ser 1 e 2. Quando você está numa atividade física, ele vai ser entre 5, 6, 7, 8, 9 ou até 10, dependendo da intensidade do exercício, dependendo de qual fase você está. Esses substratos são originados de depósitos intramusculares, da produção hepática ou da mobilização de tecido adiposo. Então vamos entender que muitas pessoas me perguntam isso. Aonde que eu estoco a minha glicose? Por que eu fico um período grande em jejum e a hora que eu vou medir a glicose, ela ainda está alta? Então a gente tem glicose no músculo, a gente tem glicose no fígado e a gente tem glicose na corrente sanguínea. Então são esses
São essas três lugares que estocam a glicose. E nós temos a habilidade de pegar o tecido gorduroso, fazer com que ele vire fonte de energia também. Então aqui, ó, dieta versus atividade física. A dieta reduz o peso corporal e o aumento a tolerância à glicose e a ação da insulina. Então, a dieta vai fazer com que você perca peso e melhore a ação da insulina. O exercício vai fazer com que você, ó, vamos descobrir aqui, ó, o treinamento físico, por sua vez, apesar de não alterar o peso corporal, tanto quanto a dieta hipocalórica, aumenta a tolerância à glicose e a sensibilidade à ação da insulina de maneira mais intensa que a dieta hipocalórica. Então você viu que uma coisa depende da outra. Por isso que o seu médico sempre fala, faça atividade física, mas não é uma simples caminhada que vai fazer a diferença na sua vida no controle glicêmico. Você tem que agregar estratégias de caminhada, você tem que agregar exercícios musculares e eles podem ser feitos na sua casa. Entendeu? O método de animais pode ser feito na sua casa. E a atividade física pode ser feita na sua casa. E você vai colher os benefícios. Esses resultados sugerem que a associação entre exercício físico e dieta hipocalórica pode provocar respostas aditivas na sensibilidade à insulina. Vai fazer com que sua insulina volte a funcionar mais apropriadamente, mais eficiente. A orientação personalizada para a prática de atividade física deve ser associada ao aconselhamento dietético para a produção de glicemia tanto para homens quanto para mulheres. Então, vou voltar aqui para mim, para a gente depois encerrar. Então você viu a importância da união de um hábito alimentar junto com a atividade física, o que vai fazer com que a sua glicemia fique mais estável, mais controlada, que ela tenha menos oscilação. Então, os benefícios eles são enormes. Os links, se você quiser ler o texto na íntegra, está aqui na descrição, é só clicar na setinha abaixo, vai estar lá. Se você quiser conhecer o método de animais, o link também vai estar na descrição. Para quem quer me seguir, é Stefano Pilon em todas as mídias, Facebook, Instagram ou YouTube. No caso aqui você está vendo no YouTube. Eu queria desejar um ótimo final de semana. Queria que você fizesse atividade física. Qualquer dúvida você conta comigo, porque cada fase do exercício você vai precisar uma atividade específica. Cada fase sua de evolução vai precisar de uma atividade específica e só uma caminhada vai te ajudar, mas não vai fazer tanta diferença no controle glicêmico futuro. Então, por isso, conte com um especialista, pode contar comigo quando você quiser. Nos vemos no próximo Diabetes News. Ótimo final de semana!